Fala pessoal, aqui é Vini Machado, estamos começando mais um episódio do podcast Influência com Sotaque. Eu estou com um dos grandes nomes da comunicação no Brasil, Ale Mutran. Muitíssimo obrigado pela presença. Estou honrado em ter você aqui para a gente bater esse papo e trocar essas ideias. Honrado estou eu e obrigado pela apresentação. Assim. Não, mas é real, é real. Cara, a gente estava aqui antes do... Eu até falei assim, putz, a gente não está gravando isso. A gente estava batendo um papo aqui sobre influência, né? Sobre o poder da influência, sobre quem são os micro, quem são os macro, quem são os médios, quem que você acredita que faz sentido. E o Ale estava falando um pouco sobre a vida dele, né? Assim, sobre hoje que ele está muito mais off nesse aspecto do que on. E a gente estava falando, será que isso é um comportamento que vai acontecer? E aí eu fiz uma provocação. Será que você não é um pouco fora da curva? Qual que é a tua opinião sobre esse movimento insano das redes sociais? Olha, acho que tem muita coisa que vai acontecer nos próximos meses e anos aí. Estava falando para você, eu acho já que a gente está começando a ver uma bolha se formando. Né? Como você falou, não sei se é uma bolha do comportamento ou das plataformas, mas eu acho que a gente vai começar a ver um movimento cada vez maior das pessoas se cansando um pouco, não sei se da ferramenta, da repetição de conteúdos, da repetição de pessoas, mas eu acho que a gente vai ter fadiga, né? Uma fadiga. Uma fadiga de tanto conteúdo, de tanta gente querendo falar pra você e dar dicas pra você. E eu tenho uma frase que eu acho que é muito boa. Que é tipo assim, eu não sigo nem a lei, vou seguir dica. Isso é Paulo Gustavo, gente. Paulo Gustavo fez essa frase que eu falei assim, meu Deus, esse cara é um gênio. Então assim, ele é maravilhoso. Então uma coisa que a gente estava discutindo muito aqui era que os micro, eles têm um papel muito diferente do macro, né? Sim. Na tua opinião, assim, como que tu vê um micro e um macro influenciador? Acho que assim, os micros eles estão muito mais próximos da realidade das pessoas que os seguem. Né? Então, o que você estava falando de comunidades, por exemplo. Né? A gente tem visto um movimento, por exemplo, de micro-influenciadores nas favelas. Né? É um movimento muito grande. E são as pessoas que falam com legitimidade para o público das favelas. Então não adianta você colocar um mega influenciador, é bacana, tem coisas que interessam, mas não conhece a realidade. Então essa coisa de conhecer a realidade dos outros para falar desta realidade acaba sendo muito mais poderoso, acaba criando uma relação mais próxima e eu acho que acaba criando um engajamento maior, conversão maior. Porque gera identificação. A gente tem falado muito aqui no nosso discurso sobre o momento que a gente vive, né? A gente faz uma cronologia rápida desse movimento da influência. A gente veio da influência massificada, rádio, TV, jornal. Depois a gente passou pela dispersão digital. Primeiro os blogs começaram a surgir e depois a gente vem para os primeiros fenômenos digitais, que são aquelas celebridades nativas digitais. A gente acredita que a gente está vivendo um momento chamado influência identitária. É a influência da conexão. A influência que as pessoas querem se identificar com você. E aí surgem as primeiras comunidades. E aí o que você falou faz todo sentido. Porque cada vez mais as comunidades mesmo, as principais favelas do Brasil, existem grandes influenciadores que se comunicam para aquela comunidade. Sim. E eles são os micro-influenciadores regionais. Né? A gente gosta muito de brincar dos sotaques. Porque o Brasil é um país com muito sotaque. O meu sotaque é diferente do seu, que é diferente de quem mora no sul, de Minas, Mato Grosso, enfim. E quando a gente consegue trabalhar o sotaque de cada pessoa, a gente está começando a falar, peraí, eu já estou começando a entrar numa região. E dentro da região tem as microbolhas, né, que são as comunidades que vão surgindo, esses clusters que vão sendo formados e vão construindo essas autoridades. E uma coisa que eu acho muito legal, que o microinfluenciador tem um poder de trazer, e que a gente faz isso constantemente, é a transformação social. Imagina você dar holofote para uma pessoa que é invisível às vezes. Sim. Que as marcas não conseguem chegar até elas. Então quando você escolhe os micro-influenciadores certos, que falam para aquelas regiões, tem gente que nunca entrou num avião na vida e fecha com Coca-Cola. A gente já fez trabalhos assim, que a pessoa manda um vídeo chorando, eu não tô acreditando que eu tô vivendo isso. Porque realmente é um poder muito grande que essas pessoas estão começando a ganhar mais voz, mais autoridade, porque as marcas estão olhando para isso. Mas eu queria voltar um pouco pro teu segmento, do live marketing, né? O live marketing é um trabalho assim, muito, muito incrível, porque você tem que entender muito o comportamento das pessoas e entender o que as pessoas querem, como elas vão se conectar com aquilo. Qual que hoje é a maior ferramenta essencial para você fazer um live marketing bem feito? Eu acho que é entender das pessoas. Né? Eu acho que é importante dar um contexto primeiro, né? O live marketing, o termo foi adotado em 2013, mas ele representa tudo que a gente faz ao vivo na presença das pessoas, dos consumidores. Eventos, promoções, marketing de incentivo, outras coisas assim. Mas, assim, o trade marketing entra no live marketing? O trade marketing entra na medida que você esteja tendo um diálogo com a pessoa. Então, sempre que você estiver tendo um diálogo, a gente caracteriza como live marketing. É diferente da mídia exterior, por exemplo. Então, assim, se o trade marketing está colocando só um cartão
cartaz, uma peça no mercado, no supermercado, para a pessoa perceber que aquilo está acontecendo e comprar, não é live marketing, é mídia. Sim. Né? Mas quando você tem uma pessoa fazendo uma degustação de produto, oferecendo um produto para o consumidor, aí é live marketing. Né? Então, acho que assim, a principal característica de fazer um live marketing de qualidade é entender do público. E é uma coisa que a gente vê muito, assim, muitas agências, muitos clientes querendo falar de pessoas que elas não entendem, que elas nunca foram para a rua, que elas nunca foram ver a realidade daquelas pessoas. Então, isso é o fundamental, é tentar realmente conhecer, e não conhecer só por estudos, por pesquisas, isso é importante também, por dados, mas assim, vai para a rua. Né? A gente fala muito de Big Data, muitas quantidades de dados, mas assim, e o Small Data? E ver o dia a dia daquela pessoa? Como é que ela entra no metrô? Como é que ela entra no trem? Qual é o tempo que ela gasta no transporte público? Né? Claro que vai depender do seu público. Se você está falando com um público de luxo, você não precisa olhar para o trem ou para o metrô, mas se você está falando com a base da pirâmide, com pessoas de classes menores, você precisa entender do dia a dia delas para fazer ações que realmente conectem. Então, acho que entender do público é o fundamental. Perfeito. Acho que depois da pandemia, primeiro que o live marketing sofreu muito na pandemia. Muito. Obviamente. Praticamente acabou. Ele praticamente acabou. Como foi renascer? Acho que está sendo muito bom renascer, porque existe uma demanda reprimida muito grande. Então, hoje, qualquer evento que se coloca na rua está tendo muito sucesso. A gente vê a quantidade de shows, de festivais, de eventos corporativos voltando com toda a força. As pessoas estão querendo, elas ficaram muito tempo presas em casa ou nas telas. Então, elas estão querendo esse contato próximo umas com as outras. Então, acho que a gente tem alguns anos aí de muita coisa boa para acontecer, né? Mas também de muito aprendizado. Né? O que a pandemia trouxe de aprendizado que a gente precisa continuar observando? Né? O que a gente precisa observar do ponto de vista de produção desses eventos, os cuidados que a gente ainda tem que ter, né? Porque a gente fala da pandemia como se ela tivesse acabado, não acabou ainda. Sim. Né? Diminuiu, mas e a gente também sabe que em qualquer momento pode vir acontecer. Então, tem esses aprendizados e tem outros aprendizados no relacionamento com as pessoas. O que é importante para as pessoas hoje, no pós? Eu ia te perguntar isso, porque a gente está falando de comportamento. A gente tem que entender o outro. Nós mudamos. Não tudo, mas alguma coisa mudou. Principalmente nosso comportamento de se relacionar, o nosso comportamento digital mudou muito, ficou muito mais aquecido e aflorado. Quais foram as principais percepções no teu olhar que o comportamento mudou pós-pandemia? Eu acho que a gente passou a valorizar muito mais o tempo e o tempo de qualidade com as pessoas que a gente gosta ou que a gente quer estar próximo. Então, as marcas que entenderem isso, que a gente tem que valorizar o tempo das pessoas, elas vão sempre sair na frente. Então, isso passa por desenhar direito as experiências que vão ser oferecidas para essas pessoas. Porque a gente está usando o bem mais valioso delas, que é o tempo. O tempo. Né? Então, assim, se a pessoa sair com uma sensação de eu desperdicei o meu tempo, você não criou uma relação boa com essa pessoa. Se a pessoa sair com uma memória muito positiva, que bom que eu passei, eu queria que durasse mais, que bom que eu passei esse tempo, você criou um laço muito forte com essas pessoas. É porque a gente tem falado muito, tipo, para sair de casa tem que valer a pena. Né? É aquela coisa, eu me acostumei a ficar em casa, sei o que é essa relação de ficar em casa. Então se eu vou sair de casa eu tenho que fazer alguma coisa que seja muito, muito foda. E isso faz toda a diferença em tudo que você vai fazer, né? E a gente pesa não só a experiência que a gente está vivendo, mas o antes e o depois. Né? A gente viu recentemente aí por exemplo, show do Coldplay, toda a dificuldade que as pessoas tiveram para chegar, para estar lá, para ter uma experiência maravilhosa, que todo mundo postou disso, né? Naquela semana era só Coldplay. Eu fui 2 vezes. Deve ter sido maravilhoso. Foi incrível. Eu não fui. Mas assim, todo mundo postando. A experiência foi incrível. Né? Mas o chegar e o sair depois do show foram experiências não tão boas. Eu acho que foi o primeiro show mesmo grande que eu fui depois da pandemia. Agora, fazendo essa análise. E realmente a gente estava desacostumado. Desacostumado a ficar horas no trânsito, desacostumado a ir atrás de um local. E a gente vai ficando mais exigente, né? Sim. Vai ficando mais exigente, a gente não tá mais assim tão disposto a tudo. E as marcas têm que ficar atentas porque elas fazem parte, elas entram nessa conta. Né? Então, se você está patrocinando um evento e foi difícil chegar, estar ou sair desse evento,
a marca carrega um pouco dessa culpa, vamos dizer assim. Né? Até com episódios mais graves. A gente viu recentemente a história do Lollapalooza com o caso de trabalho análogo à escravidão de algumas pessoas que estavam dormindo lá para cuidar das bebidas, não sei o quê. Né? Isso é muito grave. Sim. Né? E as marcas elas têm que estar atentas a essa cadeia toda, porque isso respinga nelas também. Super. Então, tudo que... E não tem mais esse discurso como teve da Salton, por exemplo, de que nós não sabíamos, isso era uma empresa terceirizada. Você assume a responsabilidade. Não tem não saber. Não existe isso. Não existe, você assume a responsabilidade total se aquilo é seu. Se de alguma forma aquilo está na sua cadeia de produção. Sem dúvida. Né? Isso é algum... Eu estava na NRF agora em janeiro. E em Nova York, foi muito bom. Mas uma coisa que me chamou muita atenção e que as pessoas mais falavam na NRF foi sobre as lojas físicas. E eu me surpreendi muito. Achava que eu ia falar muito sobre metaversos e tais e tal, Web3. E na real isso tudo foi bem esquecido, colocado um pouco debaixo do tapete. E voltaram os assuntos de inteligência artificial, assuntos de crise, onde as pessoas têm que ter muito pé no chão. E principalmente de lojas físicas. E me surpreendeu a pauta lojas físicas ser tão grande. E eles falam muito sobre isso. Sobre o fenômeno de se eu vou tirar um cliente de casa que pode comprar online, ele tem que entrar na minha loja e ter uma experiência. Eu ia te perguntar sobre esse movimento de lojas físicas hoje em dia. Porque depois da pandemia é completamente diferente a proposta das pessoas dentro de uma loja física, né? Sim. E você sabe que você me contando isso me deixa muito feliz, porque assim, eu ainda estou, não sei se é pela idade, pela maturidade, eu estou avesso a metaverso. Né? Para mim ainda é uma coisa assim, é um Second Life 2.0. Né? Não sei quem lembra de Second Life. Eu lembro muito. Né? As pessoinhas voando lá naquela história. Assim, eu acho que ainda tem muito para avançar nessa história de metaverso para a gente ter alguma coisa consistente, que vale realmente a pena e que não seja mais uma modinha, uma brincadeira. Quando a gente fala das lojas físicas... South by Southwest também, tá? Desculpa te interromper. Esquece metaverso. Então. É inteligência artificial. Inteligência artificial a gente tem que olhar. E movimentos físicos. Então, assim, essa coisa do chat GTP, não sei o quê, assim, aquilo me surpreendeu muito. Eu comecei a usar, há poucos dias, eu confesso, eu estava meio resistente, eu fiquei surpreso. Eu fiquei em choque. Mas quando a gente fala das lojas físicas, né, e qualquer experiência física, né, você tem uma vantagem gigantesca sobre outros meios, principalmente o meio digital, que é você poder oferecer a experiência usando os 5 sentidos. Né? Como é que você fala de gosto na internet? Olha esse queijo aqui, que gostoso. Olha experimenta essa bebida para ver que delícia. Não tem como experimentar se não for ao vivo. Não tem como sentir a textura de um tecido. Né? Então, quando você junta sons, quando você junta imagens, né? Quando você junta tato, olfato, paladar, isso é muito poderoso. Então, as lojas que percebem isso e que oferecem uma experiência ligadas ao produto, ao serviço delas, né? Que seja memorável para as pessoas, é insuperável. Claro que você tem vantagens do mundo digital. Quando é um produto que você já conhece, quando é uma coisa de conveniência. Né? Hoje você compra no digital, em 15 minutos está na sua porta. Sim. Mas a experiência de escolher, de comprar, eu acho que nesse pós-pandemia é outra coisa que ficou represada. O que foi falado muito lá foi o seguinte. Hoje, as lojas físicas elas cumprem outro papel. Não é mais o papel de vender. É o papel de você se conectar a uma comunidade. É o papel de você conseguir construir uma relação daquelas pessoas que estão lá e reter o público. Lembra que antes as lojas elas faziam de um formato onde as pessoas passavam e iam embora rápido? Sim. Hoje não, hoje é o contrário. A Nike, por exemplo, fez uma quadra de basquete na loja da Quinta Avenida gigantesca para os clientes ficarem jogando basquete e acumulando pontos, e esses pontos vão gerando mais negócios, mais vales para você comprar coisas e tal. Como, por exemplo, a Louis Vuitton criou um game, um play, que você vai jogando o play deles e você vai acumulando pontos, você pode ganhar até uma bolsa. E cada ponto que você vai tirando, você libera um produto novo. Ou seja, é uma forma do cliente estar online vendo e ir descobrindo os produtos e estar dentro do universo game. Então, assim, o que eu estou percebendo é um movimento muito grande das marcas de entender que nada é excludente. Né? Aquele papo do o digital, o físico vai acabar, isso é uma grande mentira. E na NRF foi falado muito sobre isso, do grande movimento e também do movimento de regionalização. A Nike, por exemplo, está com a Nike Local, que vai abrir uma loja em cada bairro com perfil e comunidade forte. Com a personalidade daquele bairro, das pessoas, dos lugares e tudo. E eu acho que isso também vai muito para os eventos do live marketing, né? Como que hoje vocês entendem que vocês vão fazer um live marketing em vários lugares do país? Esse movimento de despadronização que a gente está vendo lá fora, ele vem para cá também? De você entender que o público do Ceará é diferente do público de Minas?
Claro, sem dúvida, isso é fundamental, mas assim, isso depende muito das marcas também, porque muitas vezes você tem marcas que querem falar de regionalização, mas elas continuam colocando a maior parte da verba nos grandes centros. Sim. No eixo São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre. Então, assim, as marcas precisam de verdade abraçar a questão da regionalização. E a gente vê algumas já fazendo isso muito forte. Né? Principalmente marcas de bebidas. Né? Heineken tem feito coisas sensacionais, Brasil afora, né? E algumas outras. Mas passa por ter parceiros que entendam os aspectos regionais. Porque não adianta você também trabalhar com um parceiro que está aqui em São Paulo, por exemplo, sem qualquer demérito. Tem excelentes agências, tem excelentes produtores, né? Mas que muitas vezes nunca pisaram na Amazônia e querem falar de Amazônia sem entender da Amazônia. Então, se a marca precisa fazer uma ação na Amazônia, ela precisa se cercar de parceiros que entendam da Amazônia. Perfeito. Você pode até ter um pensamento centralizado, mas a entrega ela tem que ser regionalizada para entender a cultura, para entender as necessidades, para entender as comunidades de cada local. Né? Então isso é fundamental. É a diversidade do time, né? Sem dúvida. A gente falou disso também no episódio com a Fabi Abel, que era justamente isso. Assim. Um dos segredos que ela fala é, cara, a gente tem pessoas de todo o Brasil e que de forma online moram nesses lugares e trazem pra gente insights de todos os lugares. E falando um pouco do live marketing versus mundo da influência, né? Cada vez mais os eventos estão contando com influenciadores, tanto no pré, no durante e no pós. As marcas também. Não adianta você fazer uma super ação de live marketing e não ter pessoas para falar e mostrar e dar visibilidade para aquela ação de forma digital. Como que você vê a junção do live marketing e do marketing de influência? É fundamental. Mas não é só o marketing de influência. Eu acho que assim, existem alguns preconceitos em comunicação e alguns modismos em comunicação que as pessoas vão todas para aquele lado. Então agora é influência, vamos todo mundo para influência. Há alguns anos era digital, era blog, era site, vamos todo mundo para lá. Eu acho que comunicação é um jogo onde você busca as principais peças para entregar os seus desafios e monta essas peças como um Lego para entregar. Então tem momentos que o evento precisa de uma estratégia de rádio. Tem momentos que o evento precisa de cartaz na padaria, carro de som. Né? Então, assim, em comunicação a gente não pode ter preconceito. Nada é excludente. Nada é excludente. Ele vai funcionar de acordo com a sua estratégia, com a sua verba, com o seu público. Né? Então, se eu tenho uma estratégia de comunicação que eu preciso falar com milhões de pessoas ao mesmo tempo, a mesma mensagem no Brasil todo, eu ainda preciso da TV. Claro. Né? A TV chega em todo lugar. Não tem influenciador que chegue em todo lugar, em todos os públicos, como a TV chega. Claro. Né? Então você monta isso. Mas quando a gente fala dos eventos, do live marketing, o papel dos influenciadores é muito importante. Por dois aspectos. Ajudar a trazer o público, ajudar a contar que aquela experiência vai acontecer e gerar um interesse nas pessoas para que elas participem. Né? E ajudar a contar que aquela experiência aconteceu. Né? Ajudar a mostrar para as pessoas, a mostrar para quem não esteve o quanto aquilo foi legal. Sim. E aí é fundamental você achar os influenciadores que realmente tenham a ver com aquele evento ou com aquela marca. Não é só porque o cara tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores que ele serve para aquele evento ou para aquela experiência. Óbvio, não é só sobre a audiência. Mas é um erro grande ainda que as pessoas não pensam nisso. E mesmo na audiência, às vezes é a audiência errada. É a audiência errada, então é isso. Na TV, um programa que não tem a ver com o público com quem você quer falar. Volta para a questão do comportamento. Eu vou falar para quem? E quem fala para esse público? Não adianta você pegar uma pessoa de 10 milhões de seguidores que não fala para o público, não vai pegar um de 3 mil que fala para o público certo. Não é só sobre quantidade, é sobre para onde vai chegar. Né? E se é o público do seu evento. E se é o público que você precisa chegar. Exato. Né? Porque o que a gente vê muito é o erro nas contratações. De tudo, assim, de mídia de uma forma geral. Desde os influenciadores até a escolha de uma rádio. Você tem que escolher a rádio que você vai chegar naquele público. Claro. Ou o influenciador que vai chegar para lá. Você tem que falar para a pessoa certa, senão você não vai conseguir gerar uma conversão real. E vamos falar um pouco de futuro do live marketing. É muito complicado de prever, né? Assim, a gente vive momentos muito loucos, assim. Tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Mas se a gente pudesse fazer uma previsão, qual o caminho dos próximos 5 anos do live marketing na tua cabeça? Eu tenho medo de previsões. Eu prefiro mais falar da minha wish list, assim, minha lista de desejos. Perfeito. Eu vejo um live marketing cada vez mais inclusivo, né? Com as pessoas que estão trabalhando, com o público que está indo para os eventos. Né? As ações elas não podem ser excludentes. A gente tem que entender que as marcas
tem que falar com os diversos públicos delas. Claro. Esteja essa pessoa na periferia, no centro, né? Os diferentes gostos, as diferentes linhas de pensamento, as diferentes religiões ou fé. Então, é um live marketing que vai ser mais inclusivo. É um live marketing que vai ter mais propósito. A gente está vendo cada vez mais as causas fundamentais sendo abraçadas, né? Sustentabilidade, por exemplo. As pessoas querem coisas ligadas à sustentabilidade. E aí não é só a marca cuidando de questões como a geração de energia, falando de novo da Heineken, por exemplo, eles têm feito coisas muito legais. Eles vão show do Coldplay teve muita ação, né? sustentável. Então, essas ações as pessoas querem ver, mas mais do que ver, e aí é outro wishlist, as pessoas querem fazer, né? Estava já há algum tempo se falando do storytelling, story doing, né? Então, assim, as pessoas querem abraçar a sustentabilidade. Então, como é que as marcas criam ações onde as pessoas façam? E é além de agora, por exemplo, então não é mais só sobre ver, é sobre fazer. Mas é sobre fazer de verdade, como deixar um legado. Por exemplo, no Lola, você teve lá a ação de reciclar a Braskem. Você pegava lá os materiais, levava, ganhava pontos, trocava por brindes. Você está fazendo alguma coisa. Claro. Né? Mas como é que você vai além do festival? O que a marca pode criar para que as pessoas no dia a dia delas, sozinhas ou em comunidade, façam para beneficiar a rua delas, o bairro delas, o planeta delas, né? Ou beneficiar outras pessoas? Então, acho que assim, a gente tem muitas causas legais que podem ser abraçadas pelas marcas. As marcas precisam olhar e ver como é que eu ofereço essa ação de uma forma que as pessoas possam efetivamente participar. Então a gente falou de propósito, story doing, que eu achei o máximo isso, e sobre diversidade. Então são 3 pilares assim que talvez seja, não uma previsão, mas um desejo e um movimento que já se constrói, Sim. Né, que a gente já está vendo e já está construindo. E eu quero falar desse livro aqui também, Economia Criativa e os Eventos. E eu vi aqui o nome, o Alexandre Mutran. Me fala um pouquinho sobre esse livro. Esse livro faz parte de uma coleção da editora Eventos, né, do Sérgio Junqueira, que é um dos grandes mestres do nosso mercado de eventos aqui, um dos grandes pilares do nosso mercado de eventos. Ele criou no ano passado essa coleção, são vários títulos, e esse de Economia Criativa e os Eventos eu tive a honra de ser convidado para escrever um dos capítulos, que eu falo sobre eventos de rua. Foi um grande aprendizado. Enquanto eu estive na Globo ali, quase 6 anos, a gente realizou muitos eventos e apoiou muitos eventos na rua. Eram eventos para conectar a Globo com o público, e eram eventos que aconteciam no centro, nas periferias, nas praias, nos parques, nas praças, nas ruas, nas avenidas, estações de trem, metrô, e foram aprendizados sensacionais que a gente teve. Ale, se tu pudesse dar uma dica para marcas que hoje querem cada vez mais pulverizar o seu nome e construir relações mais verdadeiras com o seu público, que dica você daria? Vá ao encontro do público. Não espere só o público chegar a você. Entenda quem é essa pessoa, entenda o que é relevante para ela, ofereça oportunidades, mas vá ao encontro desse público para levar essas experiências, essas oportunidades, essas causas para as pessoas abraçarem. Não fique só esperando. Sensacional, sensacional. Ale, eu quero te agradecer. Foi assim, eu passaria algumas horas aqui batendo contigo, porque eu estou tendo uma aula com esse professor. E eu quero dizer para vocês, acompanhem o Ale nas redes sociais também. Ele fala de muita coisa que traz realmente um olhar diferente para o marketing. E eu acho isso fundamental. Principalmente o olhar mais humano para tudo isso. Que eu acho que é isso que faz com que as pessoas movimentem o mercado de um jeito novo, de um jeito diferente. E espero que vocês tenham gostado. O próximo podcast também vai ser muito especial. Essa temporada está muito bacana. E eu quero agradecer a todos vocês. E a gente vai voltar todas as quartas-feiras, 7 horas da manhã, tem um podcast novo no ar. Espero que vocês gostem e até a próxima.